ambiente no entorno do planeta Terra, que funciona como uma capa protetora, porque o Sol ele vai mandar muita radiação solar em direção ao nosso planeta, por estar bem próximo. Então essa camada de gases que a gente chama de atmosfera, ela barra a entrada de alguns raios solares, fazendo com que a temperatura não seja muito alta, favorecendo o desenvolvimento da vida no nosso planeta. E essa camada, essa atmosfera, ela tem 5 camadas diferentes, tá? Então a gente vai ver essas camadas. Essa primeira aqui, ó, próxima do planeta Terra, a gente chama de troposfera. E essa camada é a camada mais baixa, onde acontecem os fenômenos meteorológicos e que fica a mistura de gases que respiramos. Em cima, nós temos a estratosfera, que é a sua porção inferior, e situa-se a camada de ozônio. Em cima, a gente tem a mesosfera, onde o ar é muito rarefeito, ou seja, a gente tem uma concentração de gases menor conforme vai subindo, vai ficando mais frio também, e a concentração de gases vai diminuindo. Com uma concentração de gases suficiente para servir de barreira contra boa parte dos pequenos meteoros atraídos pela gravidade terrestre. Em cima nós temos a termosfera, ou também pode ser chamada de ionosfera, onde o ar é tão rarefeito que o calor não se transfere através dele e a radiação solar faz com que os átomos sejam ionizados. E a última parte da nossa atmosfera é a exosfera, que é a camada final de contato com o espaço. Todas essas camadas juntas vão formar a nossa atmosfera, cada uma com as suas características. E agora a diferença entre tempo atmosférico e clima. O tempo é o estado da atmosfera num lugar e num momento determinado. Então hoje estava muito calor, amanhã pode estar chovendo, e a gente vai ter uma variação muito grande desse tempo, dependendo do local onde nós estamos e dependendo do momento e do estado dessa atmosfera. Então isso vai variar conforme essa modificação da nossa atmosfera, tá? Isso pode variar até durante o dia e a noite. Tem dias aí onde faz muito calor o dia inteiro e chega à noite e começa a chover bastante. Então eu mudei o estado da minha atmosfera no mesmo dia. Já o clima, ele se refere à situação da atmosfera durante um longo período de tempo em uma superfície muito grande. Então ali a gente observou os tempos de um determinado local durante 30 anos. E a partir dessa observação a gente vai classificar o local como sendo quente, frio, úmido ou seco, porque a maior parte dos tempos ali naquela região foi úmido e quente ou foi frio e seco. Vai depender muito das características dos estados da atmosfera durante esses 30 anos ali naquela região. Se eu estou classificando o local como quente e úmido, significa que nenhum dia vai ser frio? Não, mas a maior parte dos dias serão quentes, tá? E o que a gente começa a observar para classificar esse nosso clima? A gente vai observar os elementos climáticos, que são a temperatura do ar, quando a gente observa se está quente ou frio, a umidade do ar, quando está úmido ou seco, ou seja, quando existe essa relação, a quantidade de água, de vapor de água presente na atmosfera. Então, se tem muito vapor, a gente chama de úmido. Se não tem, a gente chama de seco.
e pressão atmosférica, que é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Fatores climáticos que também vão influenciar muito a temperatura do local. O primeiro fator é a altitude, ou seja, a altura do meu relevo. Então, a variação da altitude interfere na pressão e na temperatura do ar. Quanto maior a altitude das formas de relevo terrestre, o ar fica menos denso e mais rarefeito em decorrência da menor pressão atmosférica. Ou seja, conforme a gente vai subindo um relevo, mais frio vai ficando, independente da sua localização geográfica. Agora a gente tem o outro, que é a latitude, que ao longo do ano, algumas áreas do planeta recebem mais radiação solar que outras por conta do formato da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação. Ou seja, na latitude vai depender da posição geográfica do meu país, região ou estado, para eu conseguir observar essas variações climáticas. Assim a gente pode observar aqui as zonas climáticas. Então essa parte aqui, ó, azulzinha, a gente vai chamar aqui em cima e aqui embaixo, tá vendo? A gente tem a zona polar ou glacial. Tem a parte do sul, que é essa parte aqui de baixo, que pode ser chamada de zona polar ártica, antártica, e a parte de cima, que é a norte, a gente chama de zona polar ártica. Essa região, ela está localizada no Círculo Polar Ártico, como a gente viu aí na imagem, até o ponto de 90 graus no Polo Norte, e o Círculo Polar Antártico até o paralelo 90 graus sul. Nas zonas polares, os raios solares incidem de forma muito inclinada e com baixa incidência. A radiação solar atinge a superfície sempre próximo do Oriente, pouco acima ou abaixo dessa linha. São as regiões menos aquecidas e apresentam as mais baixas temperaturas do planeta e predomina o clima polar, ou seja, esses locais, regiões que estão nessas zonas polares ou glaciais, a gente tem uma radiação solar muito, muito reduzida durante todo o ano, por isso que quase não recebe calor, fazendo com que a maior parte do ano seja extremamente frio. Por isso que ele vai predominar um clima polar, onde é um ambiente frio e seco. Porque para evaporar essa água precisa descongelar, para evaporar isso demora porque a gente está num ambiente muito frio. Então esse processo ele ocorre mais rápido em ambientes mais quentes. Agora essa parte do meio, que a gente chama aqui, ó, que é verdinha, de zona temperada sul, ou aqui em cima de zona temperada norte, que se localiza entre os trópicos de Câncer e o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte, e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Portanto, em latitudes médias, recebem a incidência dos raios solares de forma mais direta no verão e mais inclinada no inverno. Essa particularidade provoca as 4 estações do ano bem definidas, cada qual com suas especificidades. Enquanto é inverno no norte, é verão no sul. São típicas dessa faixa os climas frio, temperado, subtropical e mediterrâneo. Então, nessa zona em verdinha, devido à sua localização, ele vai receber uma incidência maior de radiação, mas vai variar muito da sua estação do ano. E por isso que a gente vai ter nesse local as 4 estações bem definidas, como a gente aprendeu e que deveria ocorrer lá, que quando está no verão
tá muito sol, quando tá no inverno cai neve, quando tá na primavera floresce e quando tá no outono as folhas começam a cair, se preparando para o inverno. Então essa dinâmica ocorre direitinho nesses ambientes, nessas regiões ou países onde se localizam nessa faixa. Agora essa parte aqui, ó, amarelinha, a gente vai chamar de zona intertropical ou tropical, que está localizada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Os raios solares atingem essa região de forma quase perpendicular à superfície, com grande intensidade. Apenas dentro dessa faixa é que o Sol se posiciona a pino algumas vezes no ano. A incidência dos raios solares é direta, praticamente todo o ano. Em razão dessa característica, essa faixa possui as temperaturas mais elevadas do globo terrestre. Os climas típicos dessa faixa são o equatorial, tropical, semiárido e desértico. Então, nessa parte entre os trópicos, a gente vai ter uma incidência de radiação solar muito grande, independente da estação do ano. Por isso que no nosso país, que se localiza, a maior parte do nosso território que se localiza nessa região, não existe um inverno, um outono, uma primavera, existe só um nome, a fase, mas de temperatura, de mudança climática não, porque praticamente o ano inteiro é extremamente calor em quase todo o nosso território, por se localizar justamente nessa faixa onde a incidência solar é muito grande, dificultando o surgimento de outros tipos de clima nesse ambiente. Então, o clima é sempre muito quente, dependendo do local úmido ou seco. Outro fator que pode influenciar muito é a maritimidade e a continentalidade, que é a proximidade ou a distância dos locais em relação a oceanos ou mares, que provoca variações de umidade e de temperatura. Isso ocorre porque a água e o solo têm capacidades diferentes de absorver e armazenar o calor. A água ela demora para absorver o calor e o armazena por mais tempo, ou seja, demora mais para aquecer e esfriar. Já o solo absorve mais rápido o calor e o armazena com menos tempo, portanto, aquece e esfria mais rápido. Isso a gente consegue observar quando a gente vai à praia. A gente vai de manhãzinha, geralmente a areia já está muito quente porque ela absorve esse calor rapidamente, como a gente viu. E depois, quando vai entardecendo, à noite, quando a gente vai à praia, essa areia já está fria, porque da mesma forma que ela absorveu rápido, ela expeliu rápido esse calor. Agora, a água, ela é diferente. A água, que é justamente a maritimidade, ela vai absorver lentamente, por isso quando a gente vai à praia de manhãzinha, a água ainda está muito gelada. E depois, quando a gente vai à noite, a água está bem quentinha ainda, porque ela demora, assim como ela demorou para absorver, ela demora para expelir. E isso favorece a regulação da temperatura, aonde a gente tem um mar próximo. Então, uma temperatura que aconteceu de manhã, a gente tem uma temperatura muito semelhante à noite por conta dessa maritimidade. Diferente do local onde só ocorre a continentalidade, como nos desertos. Então, a gente vai ter durante o dia um ambiente muito quente e durante a noite um ambiente muito frio, justamente porque não tem a água para regular essa temperatura, tá? Outro fator são as correntes marítimas, e as correntes marítimas elas influenciam na temperatura e na umidade das massas de ar. Elas são porções de água com características próprias, como temperatura, salinidade, direção e velocidade do fluxo, que se deslocam nos oceanos e detêm
a seguir padrões semelhantes ao dos ventos. Então, as correntes marítimas são essas movimentações da água do oceano que vai carregar suas características de onde ela veio, da temperatura, a salinidade, a movimentação, tudo isso faz com que essa água se movimente e ela carrega as características de onde ela veio. Então, se ela veio de um ambiente mais frio, as águas, ela vai trazendo essa temperatura um pouco mais fria para o ambiente, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Independente de estar dia ou noite, quando a gente vai à praia, a água está sempre muito gelada, nesse caso, porque a gente recebe correntes marítimas do sul, que são águas frias, obviamente que ao chegar até o nosso território ela já mudou um pouco suas características, mas ainda tem uma temperatura muito fria comparada às águas quentes próximas da linha do Equador. E quando a gente tem esse choque térmico de um ambiente mais frio da água com um ambiente mais quente da nossa temperatura, a gente tem uma concentração de chuva muito maior, diferente do que acontece no Nordeste brasileiro, por exemplo, onde ele não recebe essas águas, ele recebe a água ali da região mesmo, da linha do Equador, onde a água é quente, a temperatura também é quente, diminuindo a concentração de chuvas e favorecendo a região. É um dos fatores, tá? Tem outros, mas é um dos fatores que favorece o ambiente ser mais seco. Agora a gente vai falar sobre os climas mundiais. Então eu coloquei um mapinha para vocês conseguirem observar. A gente vai falar desde dos climas próximos à linha do Equador e conforme eu vou falando, ele vai se afastando até chegar aos polos, tá bom? Então esse clima equatorial seria esse avermelhado aí no nosso mapa, que se caracteriza por altas temperaturas o ano todo e elevada umidade do ar e chuva abundante, que é justamente o clima do norte do nosso país. Justamente por estar bem próximo da linha do Equador, quanto mais próximo, mais quente é o ambiente. E esse clima equatorial é o mais quente que nós temos, aí dependendo da localização, se é próximo do mar, se tem vegetação, a gente tem um número de chuvas abundante, que faz com que o ambiente consiga desenvolver alguns seres vivos, como a gente tem aqui no norte. Em outras regiões aí do mundo, como se pode ver nas imagens avermelhadas. Agora, o clima tropical seria esse alaranjado aí no mapa, que apresenta verão quente e úmido e inverno seco com temperaturas amenas. E a umidade e a quantidade de chuva ela vai variar de acordo com a localização, que é justamente o clima da nossa região e a maior parte do nosso território. Então a temperatura é quente, não é tão quente como no norte, mas a maior parte do ano vai ser sempre muito quente, com o verão úmido, por isso que quando a gente está no verão chove muito, quando chega o finalzinho da tarde chove muito, porque evapora muita água e chega no final do dia precipita chuva, nesse caso. E no inverno a gente já vai ter um inverno um pouco mais seco, com uma redução um pouco dessa temperatura, que vai variar muito de ano para ano, entendeu? No geral é quente mesmo, e a umidade também ela vai diminuindo nesse período. Agora o subtropical, clima subtropical, que seria essa região aí mais bege do nosso mapa, é o clima que se caracteriza por chuva bem distribuída ao longo do ano e estações marcadas como verão quente e inverno frio, que é justamente o clima do sul do nosso país. Por já estar abaixo do trópico de Capricórnio, ele já vai ter uma temperatura totalmente diferenciada do resto do nosso território. Por isso que lá a gente consegue observar uma temperatura mais amena. Então, quando é inverno um inverno mais rigoroso,
Quando chega o verão, é um verão quente, mas também não é tão quente como chega a ser no norte do nosso país, por exemplo. E as chuvas costumam ser bem distribuídas ao longo de todo o ano. Já os outros climas que a gente vai falar, eles não acontecem no nosso território, tá? Mas acontecem ao longo do nosso planeta. Então a gente vai ter o clima desértico, que vai ser essa parte amarelinha aí do nosso mapa, aonde a gente tem caracterizado a escassez de precipitação. Um número muito reduzido de chuvas não significa que não chove no deserto. Chove, mas chove uma vez ou duas vezes ao ano, que é muito ruim ao desenvolvimento de seres vivos no ambiente, porque todo ser vivo precisa de água para sobreviver, por isso que o número de animais e vegetais é muito reduzido nesse ambiente. Em razão da baixa umidade do ar, as amplitudes térmicas diárias e anuais são altas. Então a temperatura, no geral, é extremamente quente, principalmente porque não tem a água depois para regular essa temperatura. Clima semiárido, esse clima vai ser do nordeste do nosso país, que é marcado pela precipitação baixa e mal distribuída ao longo do ano. Então é seco, mas também não é tão seco como no deserto. Chove pouco, mas tem uma concentração de chuva um pouco maior do que no deserto, mas ela é mal distribuída. Então chove bastante em um período e em outros não, e isso faz com que também o ambiente seja um pouco mais difícil para o desenvolvimento das plantas, porque ela nunca sabe quando ela vai receber essa distribuição hídrica. Então o número de espécies nessa região é muito reduzida, e no geral o ambiente também é quente, tá? Clima mediterrâneo, esse clima mediterrâneo ele apresenta verão quente e seco e inverno com temperaturas amenas e muitas chuvas, que é geralmente o contrário do que acontece nos outros climas. Então, no geral, o verão é sempre quente, úmido, o inverno ameno, frio e seco. O Mediterrâneo é o único ao contrário, onde o verão é muito seco, então já está muito quente no ambiente e mesmo assim é seco. E o inverno é aquela temperatura mais amena, mais fria, com muitas chuvas. O clima temperado, que a gente vai ter nessas proximidades aqui, ó, nessas latitudes, aqui e aqui embaixo também, se caracteriza pelas 4 estações do ano bem definidas, como a gente viu na zona tropical. O clima tropical, não, desculpa, na zona temperada, o clima temperado é a mesma coisa. A gente tem as 4 estações direitinho acontecendo: o verão, calor, primavera tá se preparando para o verão, o inverno muito frio, frio rigoroso, e o outono está se preparando para esse frio do inverno. Subindo um pouco mais, a gente chega aqui nessa parte mais roxinho clarinho, a gente tem o clima frio, que se caracteriza pela baixa temperatura na maior parte do ano. Então, como a gente já está chegando bem próximo do polo, quase não recebe radiação solar, como a gente viu no slide anterior. Então, o ambiente, independente da estação do ano, é sempre muito frio. Agora, o clima frio de montanha, ele pode ocorrer em todo o planeta. Isso vai variar muito do relevo que eu tenho. Então, se eu tenho um relevo muito alto, acontece esse tipo de clima, onde apresenta baixas temperaturas ao longo de todo o ano, e os cumes das montanhas têm neve eterna. Então eu posso ter aqui
no nosso país, caso que não tem, tá? Porque a concentração de relevo é outro, mas a gente poderia ter esse clima se tivéssemos montanhas bem altas. Então, conforme a gente ia subindo esse relevo, a temperatura ela ia diminuindo até chegar à pontinha que a gente chama de cume dessa montanha, onde a gente encontra neve. E a gente pode ver isso em todas as partes do mundo, dependendo do relevo do local. Já o clima polar, que é justamente essa parte aqui roxinha, de cima e de baixo, apresenta temperaturas muito baixas durante o ano todo, com ocorrência de precipitações em forma de neve. Então já é um frio muito mais rigoroso, onde o território é extremamente congelado, pouco se precipita, a umidade é muito reduzida, como eu falei para vocês, para evaporar, para depois se transformar em nuvem, para precipitar demora, e quando precipita, ela não cai em forma de chuva, e sim em forma de neve, porque o ambiente está muito frio, então quando essas partículas ela desce, ela acaba congelando devido à temperatura do ambiente. Agora, fenômenos que ocorrem também nessa dinâmica climática. A gente tem o El Niño e La Niña. O fenômeno do El Niño ele ocorre quando há aumento anormal da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico. Já o fenômeno da La Niña se dá quando há um resfriamento anormal das águas subterrâneas no Oceano Pacífico nas áreas tropicais. E isso acaba influenciando toda a dinâmica climática do mundo inteiro, mas principalmente das regiões ou países próximos do Oceano Pacífico. Inversão térmica. Nos dias frios, o ar mais denso próximo à superfície não esquenta o suficiente para subir em direção às camadas mais altas da atmosfera, quando uma camada de ar quente se mantém sobre o ar frio. Ele fica retido próximo à superfície e a circulação atmosférica vertical é bloqueada por algumas horas ou até mesmo por alguns dias. Então, essa dinâmica a gente pode observar quando a gente coloca o ar-condicionado, por exemplo, em cima. Por que a gente coloca o ar-condicionado em cima de uma sala, na parede, não embaixo? Porque o ar frio, ele é mais denso, ele é pesado e ele desce com mais facilidade. Enquanto o ar quente, ele é mais leve, então ele sobe com mais facilidade. Então, naturalmente, quando está amanhecendo, o ambiente está um pouco mais frio. Quando começa a amanhecer e a esquentar o ambiente, deveria ocorrer a troca desses gases, o ar frio subir enquanto o ar quente descer. E isso muitas vezes não ocorre em alguns períodos, principalmente no inverno de alguns locais, e esse ar frio ele fica retido ali embaixo e o ar quente ali em cima. Isso acontece naturalmente, mas muitas vezes acontece também devido à poluição que acaba bloqueando a circulação desse ar, e a poluição ela fica retida, e muitas vezes, isso não acontece muito no Rio, mas muitas vezes lá em São Paulo o dia está acinzentado, mas é praticamente poluição. Não é questão de estar nublado, justamente porque essa poluição ela ficou retida porque não ocorreu essa troca dos gases que ocorre naturalmente nos ambientes. Agora, o efeito estufa é quando os gases que compõem a atmosfera ela retém parte do calor produzido pela radiação solar que chega à superfície terrestre, e isso não tem problema. Muita gente confunde o efeito estufa com o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural que favorece o desenvolvimento de vida no nosso planeta, porque a atmosfera que a gente viu lá no primeiro slide, ela vai bloquear essa radiação toda durante o dia. Então, alguns raios acabam entrando, outros voltam para o espaço. Então, a gente tem um filtro.
Durante a noite, a gente não recebe essa radiação, então o nosso ambiente ia ficar muito frio. Então, para a gente não perder tanto esse calor, a radiação que entrou durante a noite, ela se mantém durante o dia, ela se mantém durante a noite, mantendo o ambiente aquecido também, sem essa radiação solar. E isso favorece a vida, porque se não tivesse essa atmosfera, durante o dia ia ser extremamente quente e durante a noite extremamente frio. E os seres vivos não conseguem se adaptar a dois extremos bem rígidos, como ocorreria se não tivesse essa atmosfera. Agora, já o aquecimento global é o aumento do efeito estufa na atmosfera por causa das atividades humanas que tem elevado as médias globais de temperatura. Então, com a poluição que a gente manda para a atmosfera, esse nosso filtro, ele fica quebrado. Então, ele abre buracos, esses gases eles começam a se dissipar, a se desfazer, e alguns buracos são formados, e com isso a gente tem uma entrada maior da radiação solar, porque ela não consegue impedir, já que ela está cheia de buraco. Aí sim, a gente tem um aquecimento global, uma coisa ruim, porque a cada ano a gente tem temperaturas mais altas e modificando cada vez mais os ambientes, principalmente ambientes que sempre foram muito frios, começando a ter uma temperatura mais alta. Agora, a chuva ácida, ela é a concentração de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônico, o nitrogênio e o enxofre, que reage com a água das chuvas e aumenta a sua acidez. Essa chuva ácida ela acontece quando ocorre uma concentração muito grande de poluição nessa atmosfera. O ciclo da água acontece, a água ela evapora, se mistura com essa poluição e a chuva, essa água da chuva, ela se transforma em um ácidozinho, obviamente não um ácido muito grande, isso vai depender muito da concentração de poluição do ambiente, mas não chega a queimar a nossa pele. Mas ele é ruim porque traz acidez para o solo, ela pode queimar as folhas de uma agricultura, pode trazer prejuízo para os meus vegetais, até mesmo para a urbanização a longo prazo. Sem contar que muitas pessoas não são avisadas, não conhecem essa chuva, a gente não consegue perceber a acidez, e muitas vezes acaba consumindo essa água, trazendo prejuízo para a população. Ilha de calor, ela ocorre com o aumento da temperatura do ar em áreas intensamente urbanizadas, porque a área urbanizada tem um número de vegetação muito reduzido, que é justamente o elemento que vai trazer uma umidade e um frescor muito maior. E quando a gente retira essa vegetação e concentra muito asfalto, muito cimento, que são elementos que absorvem muito calor, isso favorece a temperatura o aumento da temperatura nesse ambiente. Então, normalmente, sem a urbanização, nós teríamos uma temperatura X. Com a concentração dessa urbanização, sem vegetações, com um número muito grande de asfalto e cimento, naturalmente a gente tem um aumento da temperatura naquela região. A gente pode perceber aqui na cidade do Rio de Janeiro que hoje o ar-condicionado não é mais luxo, justamente por ter uma concentração de calor muito grande por conta de vários elementos aí que a gente viu, mas principalmente pela ilha de calor que a gente forma devido à nossa grande urbanização e falta de arborização, falta de vegetação ao longo dessa urbanização. Furacões. Os furacões eles se formam nos oceanos, nos locais em que a alta temperatura do ar eleva o vapor aquecido e aumenta a umidade do ar, formando áreas de baixa pressão e nuvem de tempestade. Agora, o tornado ele vai se diferenciar porque ele se forma no interior do continente por causa do choque de suas massas de ar de temperaturas diferentes acionadas à rotação do ar.